E Vida a Vida essa semana recebe aqui este casal abençoado, Charles e Simone Soares. Charles Soares e Simone Soares. Eles carregam com eles um testemunho de vida muito relevante, muito importante. Eu os conheci há pouco tempo, mas nessa oportunidade que a gente teve de se conhecer, eles compartilharam um pouco da história de vida deles para mim e eu não podia perder a oportunidade. Imediatamente os convidei a estar conosco, a gravar esse programa conosco. Assim como eu fui edificado por aquilo que Deus fez na vida deles, eu tenho certeza que também você será edificada ou edificado por aquilo que você vai ouvir. Então, se eu fosse você, afastava esse controle do seu lado, não tocava nele, ficava com a gente no programa Que Vida a Vida essa semana, porque eu tenho certeza que você será impactado com o que você vai ouvir. Nós recebemos com muita alegria você, Charles e Simone. É uma alegria recebê-los aqui. Muito obrigado. Prazer é todo nosso também. Fala para mim, quem é o Charles? Olha, o Charles é pai de família, funcionário público, profissão motorista, pastor. Você dirige ambulância, né? Ambulância. Salvando vidas. Salvando vidas. Que bênção. Pra lá e pra cá, o dia inteiro. Mas estamos aí, né? Aqui, deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui. Eu gosto muito de descontrair o ambiente. Isso. Eu fui militar durante um período e no meio militar corri uma notícia que tinha um motorista de ambulância que ligou a sirene, saiu correndo. Quando ele bateu, estava cheio de lajota. Você nunca carregou lajota, não, né? Não, nunca. Aliás, carreguei lajota quando trabalhei de caminhão, né? Ah, caminhoneiro. Motorista eu já fui caminhoneiro. Brincadeira, fica à vontade. Não, sim, sem problema, sem problema. Você dirige ambulância. Sim, hoje eu dirijo ambulância, né, para lá e para cá, salvando vidas. Glória a Deus. Amém. E a Simone? Simone, né? Mãe de 4 filhos, né? Aliás, eu conheci o menorzinho, muito simpático. Sim, ele. O Matheus, a Isabel Vitória, o Natanael e a Júlia. A Júlia, inclusive, é uma menina autista de 14 anos. Né? Ah, que legal. Sou formada em professora e vinha me aperfeiçoar, né? Para poder estar cuidando melhor da minha filha, que não é fácil, mas até aqui o Senhor me ajudou. Ela tem um autismo em que grau? O 2. Nível 2? Nível 2. Nível 2. E eu descobri logo cedo, né? Através da pedagogia. E agora estou também cursando a parte do direito. Estou no 3º período, né? Legal. Daqui a pouco é uma doutora, bacharel em direito. Em nome de Jesus. E gosto muito de estudar, Estou estudando para poder fazer também a prova da Polícia Federal. Olha. Sou bem estudiosa desde nova. Eu corro atrás das minhas coisas, dos meus objetivos. E mais pra frente eu vou contando como foi que eu conheci o Charles. Foco, isso você já tem, né? Tudo isso. A gente conversou em off aqui, a única coisa que eu não quero é que você levante mais essa vassoura pro nosso lado, tá? Apanhei muito. Pode deixar. Mas assim, como é que vocês se conheceram? Fala pra mim, Charles. Eu era motorista da aviação Itapemirim. E eu fazia Guarapari-Rio. E eles eram passageiros e a minha volta, né, depois de 15 dias... A Morena olhou para você... Nossa, rapaz, me encantou na hora. Amor à primeira vista. Tinha motoristas, o engraçado, pastor, é que tinha motoristas que estavam, era verão, né, e o motorista estava vindo de Passo para Guarapari, né, motoristas que foram, e aí não tinha... passageiro para eles voltarem, eles voltavam no passo com a gente. Uhum. E aí eu peguei um daqueles motoristas e coloquei para dirigir e fui para poder ficar perto dela. Foi assediar a Morena. Você não é fácil não, irmão. Foi. Mas assim, foi Deus já estava preparando tudo para que esse ministério ele viesse a ganhar almas, né? Amém. Salvar vidas. Charles e Simone, eu carrego uma máxima comigo, e eu creio muito nisso, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sim. Se Deus uniu a vocês é porque Deus tem um propósito. Verdade. Né? Mas aí vocês se conheceram, casaram logo depois de conheceram, como é que foi? Teve um período posso contar? Aí? Deve, não só pode, você deve contar. Então, eu estava indo para o Rio de Janeiro,
E da época, eu lembro, tava eu, minha mãe, o meu pai, né, o meu filho Natanael, que é o mais velho, que tem 18 anos, e uma sobrinha que também tem a mesma idade que ele. Fomos ali, né, para o Rio de Janeiro, ficamos 2 semanas ali. E na ida, no meio do caminho, né, sempre o Charles, ele tinha parada, né, as paradas obrigatórias, e ele sempre ia na porta e ficava me olhando, né, dando uma cantadinha. E minha mãe, uma cupida, a minha mãe é minha amiga, minha mãe é meu tudo, é a Oreni. E aí ela falava, o motorista toda hora de olho em você. Só que eu não queria saber de ninguém. Fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá 2 semanas, e na volta, eu sentadinha lá, né, na rodoviária, e minha mãe voltou e falou, olha quem é o motorista, o Charles. E aí entramos no ônibus, né? Ele já estava mudando a escala dele toda semana e você não sabia, só para ir naquele mesmo trecho. E aí na volta, né? Ao chegar em Guarapari, eu fiquei pensando, e agora? Não vou poder mais vê-lo, o que eu vou fazer? E aí Deus me deu uma estratégiazinha, né? Eu peguei um bilhete, deixei meu número e deixei dentro do ônibus com uma bolsa e falei com ele, ao descer, eu falei, eu esqueci minha bolsa lá dentro do ônibus. Mas era só para ele subir e pegar o número. E foi aí que aconteceu tudo. Amém. Já estão juntos há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Mas parece-me que vocês casaram, estiveram juntos e tal. Você deixou de dirigir ônibus e passou a conduzir caminhão. Foi isso? Não, na verdade eu era carreteiro. Ah, sim. Né? E aí eu deixei de trabalhar com carreta, fui para Itapemirim. Ah, sim, foi o inverso. E aí trabalhei por algum tempo e saí da Itapemirim, e aí a gente até, nesse período, a gente saiu algumas vezes e eu fui para o seminário, né, por conta do que nós vamos falar daqui a pouco, né? O motivo de eu estar aqui, né? E aí eu fui embora para Caxias do Sul, num seminário teológico chamado SDC. Ah, tá. Você já era convertida? Sim, eu Já era nasci convertida. dentro. Você nasceu no Evangelho. Sim. E você não? Não. Você não. Quando você conheceu ela, você se conectou à fé. Sim. Ok. Aí você deixou o trabalho para ir fazer o seminário. Eu deixei o trabalho para fazer o seminário porque eu tinha deslizado, né? Daqui a pouco a gente vai contar, né? E eu fiquei um período lá de alguns anos estudando, onde Deus começou a transformar a minha vida, e onde dentro daquele seminário meu nome até hoje é falado. Saímos para evangelizar e as pessoas lá começavam a levar pessoas para dentro do seminário, para os cultos. E quando eu comecei a evangelizar, a gente levava 2, 3, às vezes 4 pessoas. E eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, é muito poucas pessoas. E aí eu comecei a evangelizar, batia palma na casa das pessoas, orava. Quantos anos isso? Isso foi em 2015 para 2016. Ok. Cerca aí de quase 10 anos, né? Ok. E enfim, quando chegou a parte, depois ao final já, né, do meu curso se findando, do meu tempo se findando lá, eu chegava a levar, quase 70 pessoas para dentro da igreja, né, evangelizando. Mas houve pastor Charles, que passou aos nossos telespectadores, Charles e Simone são pastores evangélicos hoje. Vocês pastoreiam a igreja ali em Guarapari, não é isso? Sim, em Guarapari. Bairro Condados. Condados. Isso. É a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Ministério Vida Plena. Ah, sim, ok. Mas houve um gatilho aí, num momento da sua história de vida, você já estava com Simone, né, que você acabou se envolvendo com as drogas. Não, antes de conhecer Simone. Isso. Quando você conheceu ela, você já estava limpo? Quando eu conheci ela, sim. Ah, tá. Antes disso, você então teve envolvimento com as drogas. Fala um pouco dessa história pra gente.
Então, eu me envolvi com drogas, eu tinha 16 anos de idade, né, pastor? 16 anos e eu estava iniciando minha carreira no futebol, né, e me envolvi... Você chegou a jogar aqui no Espírito Santo? Sim, no Espírito Santo. E eu me envolvi com alguns colegas, né, que eu acabei querendo experimentar. Qual a droga que você usou nesse início? Eu comecei a cheirar o cheirinho da Loló, né? Depois comecei a fumar maconha, logo depois eu comecei a cheirar cocaína. E aos 20 anos de idade eu experimentei o crack. E, enfim, o crack foi o que... Uma droga na sua vida. Foi. Eu não Quantos tenho... anos você passou usando crack? O crack foi 16 anos. 16 anos. 16 anos fumando crack. Nesse período, você ficava dentro de um habitat, casa normal, ou você se jogou mesmo, ia pra rua, ficou jogado? Não, eu era um usuário que eu trabalhava e conseguia manter o meu vício. Eu nunca cheguei Qual era a sua profissão nesse período? Motorista, eu sempre trabalhei de motorista. Você dirigia carreta... Usando drogas. Usando droga. Isso. Viajando, usando drogas, pontos Simone, você estratégicos. já estava com ele nesse período? Quando eu conheci, ele estava trabalhando normal, né? Estava até na igreja, aí saiu, né? Ah, tá. Eu saí da igreja. Desviou-se. Entendi. E aí eu falei bem assim, nossa, e agora? Vou me envolver com uma pessoa que usa droga, o que eu vou fazer? E ainda com 2 filhos ainda. Só que a minha mãe, ela me apoiava muito, sempre me apoiou muito, né? Então, assim, ela me deu a maior força. Ela falou, não custa nada, vamos tentar, né? Porque se nós confiamos num Deus... Não desiste dele, né? Isso, se nós confiamos num Deus que salva, poderia fazer a libertação disso tudo, então eu falei, então eu vou me aprofundar. E eu busquei estratégias para poder fazer com que ele saísse desse vício, né, que era as drogas. Então, quando vocês se conhecem, ele acaba afastando da igreja, começa a usar droga novamente e acaba indo para o crack. E você estava dirigindo, vocês contaram para mim aqui em off, que às vezes ele estava dirigindo na estrada. Quando Como é ele que usa a expressão aí? Chapado. Né? E ele bebia Chapado, também, né? Dirigindo e você dentro da boleia do caminhão. Quando os momentos que ele parava no posto, né, para abastecer ou a gente tomar banho, né, ali ele usava as drogas e também ele bebia muito, a tal da cachaça. E eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? E sempre ele usando dentro, eu do lado, eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não posso aceitar isso. E eu orava ali, falava, enquanto eu não ver você de paletó e gravata, eu não vou sossegar. Amém. Eu quero ver você um pastor. E Deus, ele falava no meu coração que ele um dia seria pastor de igreja. E você não perdia a lucidez no volante desse carro, pastor, dirigindo? Para falar a verdade com o senhor, eu sempre falei muito para as pessoas e quem ficou sempre à minha volta. Eu fumava tudo, mas eu nunca fumei o meu juízo. Eu sempre fiquei muito lúcido, sempre lembro que você vai usar crack dirigindo, de tudo que eu fazia. Estava lúcido. Bom, lúcido que eu falo. Da sua concepção sim, você estava sim. lúcido. Né? Não, mas assim, eu nunca esqueci o que eu fazia, o que eu estava fazendo. Somente uma vez que, nessa época... Sofreu algum acidente? Nunca tombei um caminhão. Nunca. Ele nunca sempre, estraguei até uma hoje, carga. ele é bem profissional. Coisa, Deus tem um propósito na sua ele vida. É bem profissional. Até hoje, Deus tem me dado graça, até hoje Deus tem me guardado, né, nessas estradas. Amém. Estamos recebendo aqui essa semana no Que Vida a Vida, esse casal que tem uma experiência de vida, que carrega consigo uma história. Vocês já ouviram um pouco da história deles, o nosso tempo ele passa acelerado, né? Mas você fica com a gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, e na volta eles vão contar um pouco dessa experiência que ele tinha, conduzindo um carro, com um caminhão grande, com carga, com a esposa do lado, e correndo risco de se acidentar, de acidentar outra pessoa por conta da maldita da droga. Se ela fosse boa, não carregaria esse tipo de droga. Como que eles saíram desse ambiente? Como que eles conseguiram libertar, se limpar desse ambiente? Esse assunto para o próximo bloco, fica ligado com a gente volta já já.
Que Vida a Vida essa semana está recebendo aqui os pastores Charles e Simone Soares. Pastor Charles e a pastora Simone, no primeiro bloco, compartilharam um pouco da vida deles, um pouco de tudo aquilo, pela trajetória pelos quais eles passaram, maneira com que ele acabou se envolvendo com as drogas, maneira com que isso estava destruindo de fato a vida, estava destruindo as pessoas que estavam ao lado. Mas um dia, pastora Simone e pastor Charles, houve uma virada de chave. Um dia vocês se despertaram, peraí, eu além de colocar a minha vida em risco, estou colocando a vida dos outros que estão ao meu redor em risco, né? Ainda que você tenha dito no primeiro bloco que você era um viciado que se autossustentava, mas você estava se destruindo. Você chegou a perder muito peso? Não cheguei a perder muito peso. Porque parece uma máxima, né? Sobretudo do crack, né? As pessoas começam a usar crack, mas a perder peso. Eu na verdade, eu era um viciado, mas só que eu trabalhava, né? E eu nunca deixei que isso me Mas isso parece que era um orgulho para você, né? Eu sustento o meu vício. Mas Estou dizendo era, tá? Não. A bem da verdade é que a cada viagem parecia que eu estava em viagem. Sim, entendi. E por várias vezes eu, né, ao longo, né, dessas estradas, tinha os pontos de parada. Né, e no meio dessas estradas tem tudo ponto de venda de drogas? Sim, tem todos ainda os lugares. Ainda continua tendo? Continua. E a cada dia que vai passando, parece que as coisas vão sempre cada vez mais aumentando, né? Então, nessa jornada, né, da minha vida, da qual eu fiquei aprisionado por esse tempo tão que nunca parecia que ia acabar, né? Até o dia que eu entrei em surto dentro da minha casa. Comecei a gritar e falei, se Deus verdadeiramente existe, ou Ele me leva, ou Ele transforma a minha vida. E eu comecei a gritar, a vizinhança toda ouvindo, né? E a partir daí, né, aí foi onde que eu tive um reencontro com a minha esposa. Eu descendo a ponte de Guarapari, naquela época não tinha Pix, não tinha, né, onde você arrumaria, você tinha que ir no banco, né, passava o cartão na máquina e conseguia, né, tirar o dinheiro. E aí eu encontrei com a minha esposa ali. Eles passaram períodos separados? Sim, passamos um período separados. E aí ela resolveu viajar comigo. Aí Deus começou a transformar. Ela falou aqui que você não largava do pé dele, né? Sim. Onde ele ia, você estava. Sim, né? Todos os lugares que ele estava, eu iria atrás. Tem a história da vassourada aí. Conta pra gente. A vassoura santa. Eu vou te expor porque você precisa ser exposto agora. Sim, agora é hora. A vassoura santa de Jeová, né? Então, assim, onde ele ia, eu tinha que estar junto, porque eu precisava fechar todas as brechas. Se eu deixasse ele em qualquer lugar, ele poderia fugir, né, para poder usufruir das drogas. Então, assim... Na realidade, era a dependência dele também. Demais, né? Sim. Demais. Então, ele começou a perder as forças dele. E daí, eu fiz uma campanha pelas madrugadas, e eu falei com Deus que era para fechar todas as portas de emprego para ele, de motorista, de carreta, seja lá o que fosse. E aí, Deus usou a mãe dele, né, a Maria, minha sogra, e ela veio a comprar uma van. Aí, começamos a trabalhar junto de transporte escolar. Né? Quem estava ali do lado? Pastora Simone. E o interessante, pastor, é que chegou um determinado dia, isso era 2h da manhã. Aí eu acordei com uma voz, e essa voz me dizendo assim, quer parar de fumar? Nessa época ainda eu fumava cigarro ainda. Eu falei, quero. E aí eu levantei, pego o cigarro. Aí eu colocava esse cigarro sempre em cima da geladeira para as crianças não verem, que eu nunca gostei de fumar perto das crianças ou dentro da minha casa. Eu não gostava. E aí eu peguei aquele cigarro novo, aquela carteira de cigarro nova, com isqueiro novo, fui lá para fora, porque eu sempre fumava fora de casa. E acendi o cigarro. Aí quando eu estava terminando, aí a voz falou de novo no meu ouvido. Joga o cigarro fora.
Eu joguei o cigarro fora. Pega agora a carteira de cigarro. Eu tirei a carteira de cigarro, amassa. Eu amassei. Joga no lixo. Eu fui e joguei no lixo. E fui dormir. Quando eu abri o portão, o isqueiro também. Não esqueci do isqueiro. E aí eu coloquei o isqueiro também no lixo. Fui deitar. Todos os dias eu acordava, 5 horas da manhã, do jeito que eu estava, todo descabelado, remelado. Ia lá para fora, fumava um cigarro. Depois que eu entrava, tomava um banho, né? E aí eu saía para trabalhar. Acordei de manhã, fui direto para onde? Para cima da geladeira. Botei a mão em cima da geladeira. Cadê o cigarro? Cadê o cigarro? Fui lá, não me contentei, peguei a cadeira, coloquei, olhei por cima, cadê o maço de cigarro? Aí eu lembrei da voz. Aí o que aconteceu? Fui lá fora, corria lá no lixo, para poder ver se eu achava o cigarro. Quando eu cheguei no lixo, cadê o lixo? Os lixeiros já tinham recolhido. Aí a voz pega Glória e fala, a Deus. A voz fala comigo. Aquilo que você estava fazendo era lixo. Agora eu vou te tornar... Fazer uma nova vida. Vou te tornar agora o que eu desejo para a tua vida. Eu vou transformar a sua vida e vou te fazer agora ganhador de almas. Foi uma virada de chave, né? Muito. Olha, pastor, semana retrasada eu levei um pastor para o centro de recuperação. Eu tenho esse trabalho. A pastora Simone estava falando aqui em off, né, que a gente está querendo uma van. E o meu carro não dá, tadinho do meu carro. Meu carro já foi um monte de vezes para a oficina. Tá internado. Eu fui 10, 11, 12 pessoas no meu carro. Né? E por quê? Porque é a alma que me motiva, porque alguém transformou a minha vida. Amém. E esse alguém é Jesus. Amém. Jesus realmente ele transforma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a convicção de que é por intermédio da fé, é por intermédio de Deus e de muito esforço e dedicação tua, de entrega, de renúncia, sim, que você conseguiu a libertação. Você está há quantos anos limpo? Hoje, cerca de quase 12 anos. 12 anos limpo. Mas tem alguém que não desistiu de você, esse alguém é a Simone. A minha filha. Inclusive, assim, parentes, amigos, todos mandavam. Desiste disso? Falava, eu olhava assim, inclusive, não vou desistir. Meus pais disseram para ele não tem nada para te oferecer. Eu falei, não, vou continuar. É que era a história da boleia do caminhão, você ia, ele usando droga e você orando, fala pra gente aí. Sempre ele usando, eu perguntava para ele, não, você não vai fazer isso do meu lado? Ele olhava assim para mim e toma ver. E ali eu olhava para ele e falava, tá bom, eu vou daqui a Guarapari, não vou falar com você. E ali eu ficava sem falar com ele. Ele não usava mais, eu já vi que era uma estratégia. E eu começava a orar ali, pensamento, às vezes até falando alto, Senhor, eu não quero, eu não aceito, e fazendo campanhas e mais campanhas pelas madrugadas. E Deus a todo momento me dava estratégia, porque eu não podia desistir. Eu tinha que confiar no Deus que eu sirvo, né? O Deus que nós servimos é um Deus, ele é incrível, Amém. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que conselho você daria hoje para uma esposa, para uma mãe, para um parente que de repente está com seu filho envolvido nas drogas? Qual conselho você daria para essa pessoa? Para que não desista, né? O que puder fazer para acolher a família é muito importante, amigos, né? Porque a sociedade em si, no geral, eles querem o tempo todo afastar, falar que não tem mais jeito, mas tem jeito sim, o jeito é Jesus Cristo. Amém. Você, que conselho você daria hoje para um homem ou uma mulher, ou mesmo alguém que esteja envolvido, atolado no fundo do poço? Primeiro passo, pastor, tem uma que eu ouvi, o meu pastor sempre falava no seminário, uma volta de 360 graus, sai do ponto A, roda e volta para o ponto A. Né? Então, faça uma volta de 180 graus. No grego chama-se metanoia. Isso. Né? E você sai do ponto A, vai para o ponto B. Por quê? Porque nós precisamos mudar. Né? E foi isso que deu certo na minha vida. Eu mudei amizade, eu mudei local. Isso é importante? Muito, muito importante. E você
né, se colocar numa coluna. Né? No caso, a minha coluna foi a minha esposa, primeiro Jesus Cristo. Sim. E a minha esposa. Né? Para onde que eu ia, eu ficava com medo de encontrar com pessoas, com colegas, né? Para poder ir usar. E o que eu fazia? Eu fugia dessas pessoas. Né? Eu mudei de local, eu mudei tudo que eu fazia, eu mudei tudo. Para o senhor ter ideia, eu larguei a estrada, né, que eu ganhava, né, 4, 5 salários mínimos, para ganhar um salário mínimo na prefeitura. Mas Deus, mesmo assim, Deus não deixou de nos sustentar. Perder para ganhar. Sim, deu um passo para trás para ganhar 2 para frente. Valeu a pena? Nossa, e como valeu? Valeu a pena investir nele? Valeu a pena. Valeu a pena gastar o joelho, a oração? Valeu a pena. Vale a pena servir a Cristo? Vale a pena servir a Deus. E outra coisa, né? Lembrando que todos os dias eu tenho que estar com essa convicção. Amém. De que eu preciso mudar. Tem um princípio que diz assim, que é um dia de cada vez, né? Sim. É um dia de cada vez. Então, para uma mãe, para um pai, né, até mesmo para você que está nessa vida, comece a mudar, né, ter mudanças. Nós precisamos mudar. Cada passo que nós damos, se a gente continuar no mesmo passo, indo sempre por aquele caminho, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Né? Agora, quando você desvia o caminho, começa a dar passos diferentes, novas coisas, novo tempo vai chegar na sua vida. Então, é necessário que você mude tudo. Mude o jeito que você anda, mude o jeito que você fala, muda as amizades, muda os locais. É um texto da Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Né? Tem que mudar, tem que transicionar tudo. Exatamente. É viver em novidade de vida. Né? Eu só não levo ela para o meu trabalho porque não pode, senão eu levaria também. Para onde que eu vou? Pastor, às vezes eu chegava com o coração batendo, com vontade de usar, mas eu precisava ir ali na padaria para comprar um pão, eu tinha que chamar ela para ir na padaria comprar um pão. Amém. Que Vida a Vida essa semana recebeu aqui o pastor Charles Soares e a pastora Simone Soares. São casados que viveram um processo para chegarem até onde chegaram. Né? Simone, quando conheceu o Charles acabou se envolvendo no submundo das drogas, mas ela, como uma mulher de fé, como uma mulher de coragem, de disposição, não desistiu do seu casamento, não desistiu do seu esposo, não desistiu da sua família. E hoje eles estão aqui resgatados, ele está limpo, salvo, servindo ao Senhor, pastores na cidade de Guarapari, sendo relevantes ali para aquela cidade. E hoje eu tenho certeza, Simone, que a sua família olha para você e diz assim, poxa, valeu a pena você não desistir, né? Isso aí. A minha mãe, eu agradeço, né? Assim, minha mãe me apoiou em todos os momentos, minha mãe Oreni. Agradeço também minha sogra, né? Por ter feito esse homem maravilhoso na minha vida, na minha vida. Posso falar rapidinho? Fica à vontade. Dentro dessas pessoas das quais falaram que era para ela desistir, para ela abandonar, foi o irmão dela. O irmão dela é Marcos Martins, pastor Marcos Martins. E acabou que ele teve que me ungir, pastor. 7 anos já. Ele foi consolidar aquilo que já estava decidido nos céus. Sim, ele foi na verdade, o pastor Marcos é uma bênção, né? Eu só estou contando o que Deus faz. Né? Quando Deus transforma, ele transforma literalmente. Ele tira da água e transforma em vinho. Né? Amém. Então, acompanhamos hoje o testemunho aqui do pastor Charles e da pastora Simone, que trazem um testemunho relevante para as nossas vidas, assim como tem sido todos os programas que a gente tem feito aqui e os testemunhos das pessoas que têm vindo aqui até o Que Vida a Vida. Uma alegria te receber, fica ligado conosco, tenho certeza que o próximo programa não será diferente. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, Deus abençoe também a tua vida, telespectador.